Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início aos perfis de segurança e o tema de hoje vai ser antivírus. Então espero que eu possa complementar o estudo de vocês. Tamo junto e vamos que vamos pro vídeo, é nóis! Pessoal, então vamos dar início aqui ao vídeo, né? Falar uns pouco sobre o antivírus. Eu convido vocês a gente apresentar um pouco da teoria do que é o antivírus, né? Para que depois a gente possa entrar para a prática, beleza? Então, estou aqui no site oficial da Fortinet, docs.fortinet.com, e a fabricante aqui traz um pouco sobre o antivírus. Convido todos vocês a lerem, né? Então, vamos lá. A principal função de um software antivírus é detectar e interromper vírus que possam causar danos ao seu sistema ou comprometer a segurança de seus dispositivos conectados. Ele pode ser instalado em terminais individuais ou pode funcionar como um mecanismo antivírus, motor AV, para realizar a inspeção de tráfego dentro de um firewall de próxima geração. Então, basicamente, o antivírus detecta e interrompe vírus. Vamos seguir aqui o segundo parágrafo. O mecanismo AV do FortiGate opera aproveitando as informações armazenadas em banco de dados de assinatura que são atualizados em tempo real pelos serviços AV do FortiGuard. Então, o que ele está falando é que dentro do FortiGate existe um banco de dados com todos os vírus conhecidos pela FortiGuard e é atualizado ali em tempo real, beleza? Esses bancos de dados são essencialmente vastos repositórios que contêm perfis detalhados de vírus conhecidos e anteriormente desconhecidos. O mecanismo AV cruza esses perfis com as atividades e arquivos em seu sistema para determinar se algum vírus conhecido ou anteriormente desconhecido está ativo ou tentando se infiltrar na sua rede. Então, basicamente, ele tem aqui de um lado o banco de dados, né? E quando você tenta trazer um arquivo para dentro da sua rede, ele inspeciona aquele arquivo para saber se ele já está no banco de dados. E se estiver, ele provavelmente vai bloquear dependendo da sua política, tá bom? Vamos ler só mais esse parágrafo aqui. O escopo das ameaças que o mecanismo antivírus pode neutralizar vai além de apenas vírus. Está equipado para lidar com uma ampla gama de software maliciosos, muitas vezes chamados de malware. Isso abrange, mas não se limita a arquivos infectados que podem conter código prejudicial, cavalos de Troia que se disfarçam de software legítimo, worms que podem se replicar e se espalhar pelas redes, e spyware, que podem coletar e transmitir suas informações pessoais sem o seu consentimento. Além disso, a prevenção de malware em linha alimentada por sandbox e IA estende a proteção até mesmo a novos malwares de dia zero encontrados na natureza, ou seja, zero day. Beleza? Então, essa é a teoria do antivírus, o que significa, beleza? Beleza, falou pra caramba aí o que é antivírus, já sabia o que é antivírus, mas e na prática, como é que funciona? Vamos ver aqui, né, pessoal? É o seguinte, para a gente ter um antivírus aqui no FortiGate, a gente precisa primeiro, antes de tudo, de uma política de firewall. Nesse caso, eu vou criar uma política aqui rapidinho, só para a gente poder ilustrar depois como é que faz um perfil de segurança, beleza? Então, pessoal, criei aqui a minha política de firewall e o que acontece? Se a gente descer aqui embaixo, a gente tem os nossos security profiles, que são os perfis de segurança. E a gente pode habilitar aqui diversos perfis de segurança. O que a gente vai trabalhar hoje é o antivírus. Então, por exemplo, se a gente habilitar aqui o antivírus, a gente precisa selecionar um perfil. E por padrão, a FortiGate já manda aqui dois perfis de segurança, um default, que significa padrão, e um Wi-Fi default, que é o Wi-Fi padrão. A gente pode editar esses perfis, né? Ou a gente poderia criar um novo, tanto aqui pela policy, né? Ou a gente poderia vir aqui em Security Profile, Antivírus e criar um novo, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no perfil default que já é configurado pela própria FortiGate, tá? Então vamos clicar aqui em Edit. Vou tirar essa parte aqui para que a gente possa visualizar, né? Então a gente tem aqui o nome é default, a gente não consegue alterar. A gente tem um comentário: escaneia arquivos e bloqueia vírus.
O padrão aqui, né, já é o bloquear, então ele faz o scan e bloqueia os arquivos. Os protocolos que são inspecionados é o HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP e o CIFS não é habilitado, né? Descendo aqui, a gente tem o APT Protection Options, que são as ameaças persistentes avançadas. Então, a gente pode ter algumas opções aqui, né? Arquivos executáveis anexados em e-mail como vírus. A gente quer inspecionar? Então, a gente pode colocar sim ou não. A gente pode mandar arquivos para o Ford Sandbox para inspeção. O que é o Ford Sandbox? É uma outra tecnologia da própria FortiGate, tá? Incluir Mobile Malware Protection. Então, aqui é a parte de mobile, tá bom? E a gente pode selecionar aqui se a gente quer mandar um arquivo para quarentena ou não, tá bom? Descendo aqui, a gente tem o vírus Outbreak Prevention, que é basicamente um recurso extra da FortiGuard, tá bom? Então aqui, ó, usar a FortiGuard Outbreak Prevention Database, você quer utilizar os serviços da FortiGuard dentro dessa política. Aqui a gente pode também usar o External Malware Blacklist, então seria uma blacklist basicamente externa, a gente pode pegar ali dentro do nosso Security Fabric, né? E a gente também tem aqui usar o MS Thread Fit. O MS também é uma tecnologia da FortiGate, tá bom? Passamos aqui brevemente sobre o perfil de segurança e que tal a gente colocar esse perfil dentro da nossa política para a gente avaliar como é que vai ficar. Então já estou aqui na minha política de firewall. Eu vou dar um edit nela para que a gente possa habilitar ali o nosso perfil de antivírus lá embaixo. Então aqui em Security Profiles a gente vai habilitar o antivírus default mesmo, tá bom? E a gente tem aqui um erro, um alarme aqui, né, uma mensagem aqui no SSL Inspection, falando que é o seguinte: para que esse serviço de antivírus funcione, a gente precisa de uma inspeção no SSL. Nesse caso aqui, a gente vai habilitar o Deep Inspection. A gente poderia habilitar só a inspeção de certificado, porém a gente vai habilitar o Deep Inspection, que eu quero que seja realmente aberto o pacote ali e avaliado, beleza? Para que o Deep Inspection funcione, a gente precisa fazer o download do certificado da própria Fortinet. Como é que a gente faz esse download? A gente vai clicar aqui na canetinha de editar, né? E a gente veio aqui para o Deep Inspection. Aqui na parte de CA Certificate, a gente vai fazer o download. Então ele está falando aqui que foi bloqueado. Não tem problema, eu quero manter aqui, né, o nosso certificado. Vou abrir o arquivo, clicar em abrir, instalar o certificado no meu usuário local mesmo. E aqui que está o pulo do gato. A gente tem que colocar esse certificado num repositório específico. Então, eu vou clicar em procurar. Autoridade de certificação raiz confiável, beleza? Vou dar um OK, vou dar um avançar, vou dar um concluir. E ele está falando assim, ó, você está prestes a instalar um certificado. Você tem certeza disso? E eu falo que sim, eu tenho certeza desse certificado. Vamos dar um OK, beleza, OK. Deixa eu fechar essa parte aqui. Vou dar um return aqui embaixo. E beleza, pessoal. Ele continuou aqui com alerta, mas não tem problema, tá bom? Ele vai ficar com esse alerta mesmo. A gente vai dar um OK e ele vai gerar aqui um novo alerta pedindo uma confirmação. Falando que é o seguinte, essa política ela vai utilizar o Full SSL Inspection. Os usuários finais poderão ver mensagens de certificados se eles não tiverem com o certificado instalados no seu navegador, beleza? No nosso aqui não tem problema, porque a gente acabou de fazer a instalação. Eu vou dar um OK. E aí, beleza, pessoal. Se a gente vir aqui na nossa política, está configurado o perfil de segurança do antivírus e também o Deep Inspection, tá bom? Fechou, Jean. Instalamos aí o nosso perfil de segurança.
E agora, como é que eu vou saber se está funcionando ou não? A gente realmente precisa validar, né? Fazer o teste, pessoal. E como que a gente faz isso? Existe um site chamado acar.org. Esse site aqui, ele contém um arquivo que a gente vai clicar aqui, ó, Download Anti-Malware Test File. É um arquivo de teste, né, para a gente testar se o perfil de antivírus está funcionando ou não, beleza? Então a gente está aqui na parte de download, a gente vai descer aqui embaixo e a gente tem alguns arquivos para fazer um download. Então eu vou baixar esse arquivo zipado aqui mesmo, beleza? Vou clicar aqui no download e a gente vai ver aí se vai fazer o download ou não do arquivo. Ó, pessoal, a gente tomou ali um erro e agora a gente já pegou aqui a nossa página de alerta do FortiGate, beleza? E aí tá falando o seguinte: você não está permitido para baixar o arquivo acar.zip porque ele está infectado com o vírus acar test file. E aí tem aqui a URL, né, de onde a gente tentou fazer o download. Esse arquivo não é quarentenado e a gente tem aqui uma referência de URL da própria Fortinet, beleza? Se a gente voltar aqui no nosso FortiGate, aqui em Log Report Security Events, a gente pode ver que a nossa máquina realmente teve um arquivo bloqueado, né? Aqui a gente está no antivírus, tá vendo? Aqui no lado direito, antivírus. E a gente vê aqui, dá 2 cliques, a gente pode ver ali que mais detalhes desse alarme, tá bom? Então o destino aqui era a Alemanha, tem aqui a URL da onde a gente tentou fazer o download. A ação foi bloqueada, em qual policy que foi identificado esse bloqueio. Qual era o risco, né? Crítico, no caso. E a gente tem mais algumas informações aqui para baixo, beleza? Antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de trazer uma informação bem legal aí para vocês e vai ser bem relevante, tá? Aqui no próprio site da Fortinet, né, ela traz a informação que é a seguinte. O FortiOS oferece soluções antivírus em 2 modos, baseado em fluxo e baseado em proxy. Ou seja, o Flow-Based e o Proxy-Based. Os usuários podem selecionar o modo que melhor se adapta às suas necessidades. A configuração padrão para o novo perfil antivírus é a inspeção baseada em fluxo, que geralmente é a recomendada. Então, o Flow-Based é o recomendado, a menos que haja necessidade de recursos específicos para proxy. E aí ele traz mais algumas informações ali embaixo. E como é que a gente faz para habilitar aqui um antivírus como proxy, né? Vamos voltar lá no nosso FortiGate e a gente precisa habilitar aqui no System, Feature Visibility. Eu vou dar um Ctrl F e eu vou procurar aqui Proxy. Acontece que eu não consigo marcar a caixinha do Proxy aqui, né? Ele fala aqui que primeiro a gente precisa fazer isso via CLI. Ele dá até o comando aqui pra gente. Então eu vou copiar esse comando. Eu vou fechar aqui. Eu vou só colar. Vou dar um end. E quando eu voltar aqui no Feature Visibility e fizer o Proxy novamente, eu tenho aqui Explicit Proxy, tá? Eu posso dar um Apply. E quando eu for na minha política de Firewall e der um Edit, eu posso então habilitar o modo de inspeção, se ela vai ser no modo Flow ou se ela vai ser no modo de Proxy. Fechou, galera? Então, pessoal, esse foi um vídeo bem curto aí demonstrando como funciona o antivírus. Se vocês quiserem que eu traga mais detalhes ainda sobre o antivírus, deixa aqui nos comentários. Se você gostou também, deixa um comentário, um feedback para que eu possa melhorar. Se inscreve no canal, dá um like e é nóis. Tamo junto, hein, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.